Agricultura BR começa e eu falo a respeito das perdas, principalmente relacionadas às lavouras de soja no país. Olha, o último levantamento da Conab trouxe dados que trazem para uma realidade que o produtor já estava vendo. Era um cenário que estava sendo visto, era precificado pelas empresas privadas e a Conab em janeiro trouxe ali um número muito acima do que o mercado apontava e agora em fevereiro cortou aí mais 11 milhões de toneladas na estimativa de produção, trazendo para um número mais adequado frente àquilo que ocorre no campo. Mas o fato é que nós temos problemas climáticos que atingiram as lavouras brasileiras de todas as culturas, mas principalmente o destaque de agora é em relação ao soja. Rio Grande do Sul, Paraná foram os estados mais castigados. Para falar a respeito de como que deve se comportar o momento, principalmente no momento de colheita que nós temos para a soja e como que deve ser essa finalização desse processo de colheita aqui no Brasil. Eu converso pela internet com Pedro Ronzani, ele que é gerente de negócios da Hurt Daily Agro e fala conosco a respeito deste tema. Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, um prazer falar contigo. E esse cenário que tivemos para a produção brasileira, por fatores climáticos, trazem prejuízos muito elevados. O que a Hurt Daily tem visto em relação ao que podemos ter ainda em relação a clima, em relação a solo, impactando a produção brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado. Realmente a gente está vendo aí, né, a Conab adequou a estimativa dela aos números que o mercado já vinha falando, né? A gente está falando de uma safra aí de 125 milhões de toneladas de soja, né? A previsão veio 11% abaixo, né, da última, ainda em janeiro, e isso reflete muito impacto que a gente teve da seca no centro-sul do Brasil, né? Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul aí vieram com estimativas na casa aí de 30% abaixo, né, do que a gente tinha visto para janeiro. E a tendência aí, né, que a gente enxerga agora, né, já está bastante consolidada essa perda, principalmente nos estados mais ao norte. No Rio Grande do Sul a gente ainda tem um pouco de espaço, mas as condições aí não tendem a ser muito mais favoráveis. Em compensação, no centro-norte do país a gente vê um desenvolvimento bom, né, da safra e um ritmo de colheita bastante avançado, né? Pedro, o estado do Paraná, podemos destacar aí como, junto com o Rio Grande do Sul, mais castigado. Ele tem um cenário que já vem de pelo menos 3 anos seguidos de seca, então o solo já vinha prejudicado, a caixa d'água do solo vinha muito escassa, podemos dizer desta maneira, e acabou com esse problema de não chover, consolidando um cenário ainda mais complicado. No estado do Paraná, quais são as previsões que nós temos aí em relação aos próximos dias, já que, como você acabou trazendo aqui para nós, já está bem definida essas perdas, ou ainda pode se perder mais, principalmente no sul do Brasil? Eu diria que no extremo sul ainda, infelizmente, o cenário ele não está completamente definido, né? Mas com relação principalmente ao estado do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, o extremo oeste do Paraná aí, né? E o Mato Grosso do Sul, a gente vê que a umidade do solo ela continua baixa, né? E a gente tem uma perspectiva aí nos próximos dias que as precipitações continuem relativamente baixas. O prognóstico para os próximos meses não aponta claramente se a gente deve ter chuva acima ou abaixo da média nessas regiões para a gente conseguir já ter um cenário do safrinha mais bem definido. O que a gente consegue ver do safrinha aí, né, que o ritmo de plantio ele está bastante acelerado, né, e isso daí deve se solidificar, né, como vai ser, né, de fato a safrinha de milho nos próximos meses.
Pedro, o estado do Mato Grosso é sem dúvida o mais adiantado, vem puxando o ritmo da colheita brasileira, vem ali já acima de 40%, de acordo com os dados do IMEA, que vão ser confirmados ainda durante o dia de hoje, e bem acima daquilo que nós víamos no último ano. Por lá, o fator hoje é de mais chuva, tem chovido muito mais, e o produtor tem colocado as máquinas para trabalharem nos intervalos dessas chuvas. Por lá, essa colheita, essa finalização deve ser tranquila? A gente espera que sim, talvez um pouquinho de chuva acima da média, mas nada extremamente preocupante. A gente vê que o ritmo está andando super bem da colheita, né, do Mato Grosso. Nosso último dado até aqui está falando de alguma coisa perto de 60% da área de soja já colhida e quase 60% da área de milho safrinha já plantada, né? Então, a gente vê um cenário bastante, um ritmo, né, de plantio e de colheita bastante interessantes para o Mato Grosso, né, e até para trazer isso em perspectiva, né, para o ouvinte, a gente está falando para o estado, né, para o Brasil inteiro, né, o ritmo de plantio do milho safrinha, a gente está falando aí mais ou menos 35% da área esperada, né, de plantio total para essa temporada já está plantada, em comparação com 10% do ano passado, né? Então a gente está com um ritmo bastante interessante. A expectativa é que não tenha nenhum sobressalto aí, né, nesses próximos dias aí com relação ao plantio de safrinha. Uma situação bem parecida com Mato Grosso é o estado de Goiás. Goiás também tem e teve muitas chuvas, né, que atingiram o estado. A previsão continua sendo de alta frente à campanha passada para o estado goiano. O que vocês têm visto para Goiás, o que devemos ver ainda em relação às chuvas no estado, que está um pouco mais atrás do que Mato Grosso em relação à sua colheita? Uhum. As chuvas, a gente espera a precipitação levemente acima da média aí para todo o centro-norte brasileiro, então a gente fala aí de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, uma expectativa chuva um pouquinho acima da média, então falo isso porque não deve ser algo preocupante, mas sim um pouco acima do que seria esperado. Pedro, falando rapidamente do Mato Piba, fronteira agrícola, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nesses estados, principalmente Bahia, que é o sexto maior produtor de soja do país, a semeadura é mais tarde do que ocorre no centro-sul do Brasil, principalmente centro-oeste e sul brasileiro. Lá tivemos também chuvas mais intensas, principalmente no mês de dezembro. As chuvas continuaram em janeiro em volumes menores. Essa chuva chega a atrapalhar o desempenho das lavouras por lá? A expectativa é de que a gente tenha uma boa safra de grãos e fibra, né, de uma maneira geral na região. Não vemos isso daí atrapalhando, pelo menos não por hora, inclusive não atrapalhando a colheita, né, que já acontece em alguns pontos isolados, principalmente ali da Bahia. No caso do Maranhão já está bem adiantado, né, com plantio de safrinha. Então, a expectativa é de uma boa safra na região do Mapitoba, né?